Olá pessoal, bem-vindos, iniciando mais um episódio da Novo Nordisk Live. A gente está começando uma série, né, com o tema Alzheimer, né? A gente está preparando uma série de 3 conteúdos aqui para falar um pouquinho sobre esse tema diretamente do Congresso Brain em Florianópolis, esse congresso que acontece em Florianópolis 2023. E a gente tem convidados especiais, grandes especialistas para falar sobre esse tema, esclarecer as principais dúvidas relacionadas. E quem vai me ajudar na condução desse bate-papo é o Dr. André Palmini, médico neurologista, diretor científico do Hospital São Lucas da PUC Rio Grande do Sul e professor de neurologia da Escola de Medicina também da PUC Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Muito obrigado, um abraço. Quem também participa esclarecendo as principais dúvidas é o Dr. Ricardo Nitrini, médico neurologista e professor titular de neurologia da Universidade de São Paulo. Bem-vindo. Obrigado. Bom, lembrando que durante o nosso bate-papo aqui a gente não vai falar de medicamento, o nosso objetivo é compartilhar conteúdo, informação para ajudar as pessoas, né, a entenderem um pouco mais sobre Alzheimer. E aí a gente inicia esse bate-papo, doutor André e doutor Ricardo, falando sobre esquecimento, né? Muita gente se preocupa, muita gente já pergunta, né? Quando devo me preocupar com o esquecimento? Existem diferentes tipos de esquecimento, doutor Ricardo? Sim, existem sim. Eu acho que o momento em que o indivíduo deve se preocupar mais é quando ele começa a perceber uma grande dificuldade de memorização, ou seja, ele recebe uma informação e dentro de pouco tempo ele a esquece. Alguns minutos depois ele não se lembra. Outros tipos de esquecimento, por não se lembrar o nome de um ator, do autor de um livro ou de um filme que ele assistiu, é menos importante. Mas a gente diz que a dificuldade de memória, o esquecimento, é um problema. Na verdade, o problema é a dificuldade de memorização, de formar novas memórias. Isto é o que deve fazer com que o indivíduo se preocupe um pouco mais e procure atendimento. Só para ilustrar um pouquinho o que o professor quis dizer, a gente tem 2 tipos de informação, digamos, né? Um tipo de informação é aquela que já está armazenada no nosso cérebro, certo, Ricardo? Ou seja, quando a gente tenta lembrar alguma coisa e acha que está esquecendo, se queixa de esquecimento, e essa coisa já é uma informação que a gente já tem, na verdade é uma lentidão maior para buscar uma informação que já se tem na memória. Isso é diferente do que o professor falou, que é muito importante, que é o contraste, que é a dificuldade de formar a nova memória, né? Então é muito importante, por isso que ele falou assim, esquecer o nome de um ator que a gente já conhece, já viu alguns filmes e já está na nossa memória, representa alguma dificuldade que tem várias causas, a gente vai conversar depois, de buscar essa informação que já está lá, ao passo que uma nova informação é que é o nosso problema, não é isso? Na verdade, para se lembrar, por exemplo, o nome dos autores de um filme, quando você está como eu, por exemplo, reunido com amigos da mesma idade, que somos idosos, nós precisamos de 4 ou 5 para lembrar o nome do ator, o nome do diretor, o nome do filme, quem era a atriz, porque esse tipo de esquecimento de fatos antigos, que está na nossa memória, que nós chamamos de memória semântica, isto com o envelhecimento se reduz, ao passo que a nossa capacidade de memorização deve se manter. Mas a gente está no momento em que a gente recebe informação de todos os lados muito rápido, né? Chega informação o tempo todo. E aí a gente acaba esquecendo um pouco mais. E quando a gente deve se preocupar de fato que esse esquecimento pode ser um sinal, por exemplo, de Alzheimer? Não, eu vou repetir um pouco. É quando nós começamos a não conseguir guardar informações novas. Ou seja, a partir desse instante é que a nossa preocupação deve ser maior. Se você, por exemplo, não se lembra, você vai, por exemplo, eu fui até meu quarto e não me lembro o que eu vim buscar aqui, por exemplo, isso é muito mais um problema de atenção do que de memória. Então isso não deve te preocupar. Mas, eu saí de casa hoje correndo e esqueci de levar a minha carteira. Isso não é um esquecimento preocupante. Novamente insisto, o esquecimento preocupante é quando você não memoriza a informação. Certo? Só para pegar para o nosso público assim, uma coisa bem simples, uma dica, ver se o professor concorda, é quando a pessoa tem aquilo que a gente chama de perguntar repetido. Quando começa a perguntar mais de uma vez uma mesma coisa, a gente tem que acender o sinal de alerta. Quer dizer, o familiar nota assim, pô, aquela pessoa, ontem eu combinei uma coisa, estava tudo combinado, no outro dia ele me perguntou de novo sobre aquele assunto que já tinha sido definido ontem. Ou seja, começa a ser pequenas dicas de que está falhando justamente, como diz o professor Nitrini, a capacidade de memorização, que é formar nova memória. Então a dica é o perguntar repetido.
Às vezes, assim, eu acho que o professor vai contar, as famílias notam assim, achei estranho que durante aquele almoço o meu pai ou meu avô contou 2 ou 3 vezes a mesma história, como se estivesse contando pela primeira vez. Então, esse contar repetido e o perguntar repetido são 2 dicas bem prosaicas, bem simples, sobre aquilo que tem que nos preocupar um pouquinho com o dificuldade de memorização, correto? Perfeito. Agora, doutor André, quando a gente começa a esquecer demais e começa a entender que está esquecendo, né? Percebeu que está esquecendo demais, como prevenir? Essa é a pergunta-chave, né? Mas eu acho que esse é muito... por isso que é muito importante entender o que o professor Ricardo mencionou, a diferença entre esquecer uma coisa que já está na memória, que vem com a idade, que pode estar associada à depressão, a estresse, etc., ou não conseguir formar novas memórias. São 2 coisas diferentes, né? Deixa eu perguntar para o professor Ricardo assim, como é que ele explica, Ricardo, para um familiar, para uma pessoa que a queixa de memória está clara, que não é de memorização, que é desse esquecimento com o envelhecimento, mas igual as pessoas se preocupam com isso, elas se preocupam muito. Então, qual é a orientação, assim, para que a pessoa se sinta que está fazendo algo pela sua memória? Porque as pessoas querem sentir que estão fazendo alguma coisa. Não a memorização, mas a dificuldade de buscar a informação que já está na memória. Bom, primeiro, eu acho que as pessoas não devem se preocupar muito com essa dificuldade que ocorre naturalmente no envelhecimento. Esse é um ponto. O segundo ponto é saber se essa pessoa está tendo uma boa qualidade de vida, se ela está fazendo todas as coisas que devem ser feitas no sentido de manter uma boa saúde cerebral. Então, a pessoa é orientada a cuidar da sua saúde cerebral mediante um cuidado clínico, com a sua pressão arterial, com o nível de glicemia, colesterol, etc. Tudo aquilo que faz com que o seu coração esteja em boas condições, que todo médico manda o paciente fazer, cuidar-se da pressão arterial, da sua frequência cardíaca e tudo mais. Além disso, o indivíduo deve ser estimulado a fazer atividade física, a manter-se ativo intelectualmente, lendo, estudando, sempre procurando manter o seu cérebro ativo. A atividade física não é só importante como atividade física para manter a saúde geral. A atividade física, existem diversos indícios de que a atividade física produz substâncias químicas, elementos que ativam o cérebro. São fatores de crescimento dentro do cérebro. Então, a atividade física é muito importante. Manter-se socialmente ativo. Muitas vezes as pessoas começam a ficar um pouco mais, à medida que envelhecem, e tem mais essa dificuldade de lembrar-se, então começam a se isolar. Isso não deve ser realizado. A pessoa tem que viver intensamente. Existem diversos estudos que mostram que indivíduos que participam mais socialmente, que participam mais com a sua família, com outros amigos, tudo, vão muito melhor ao longo do tempo. Então, o que nós recomendamos às pessoas é que tenham um bom cuidado com a saúde em geral, que façam atividade física, mantenham-se ativo intelectualmente, mantenham a vida social também bastante intensa, tá certo? Mantenham-se informados sobre o que acontece no mundo, enfim, manter-se produtivo, se for possível. Em algumas profissões, o indivíduo pode manter-se ativo por muitos e muitos anos, né? E isso é muito importante para a manutenção da capacidade cerebral, manter a saúde do seu cérebro. Eu só complementaria dizendo o seguinte, assim, até uma nota de otimismo, né, para as pessoas. Quando o problema é esse esquecimento de coisas que não lembro o nome de alguém, o nome de algum ator, o nome de algum jogador de futebol, eu vi um rosto de uma pessoa numa festa, não lembrava o nome dela, isso não tem que ser visto como algo tanto preocupante, mas sim como um aviso, digamos, do seu cérebro para, né, arregaçar as mangas e fazer tudo o que o professor Dentelli falou. Atividade física, começar a encontrar mais os amigos, fazer uma boa revisão clínica, acertar a sua alimentação. É um sinal de alerta para assim, agora eu estou avisado que eu tenho que começar a cuidar da minha saúde emocional, física, social, etc. Né? E quando a gente está mais estressado, isso pode afetar a nossa memória também? O estresse afeta fundamentalmente a atenção, né? E quando a gente não está atento suficientemente, ou seja, a gente está pensando numa outra coisa quando recebe uma informação, a gente não guarda. Se eu estiver pensando agora, nesse momento, numa outra coisa que você fez a pergunta, eu não vou lembrar nem da sua pergunta. E isso é natural, né? Então, é algo que é muito importante ter em mente, e o Palmini falou isso, sobre a parte emocional disso, né? O indivíduo que está, por exemplo, muito deprimido por alguma razão, ele pode ter um distúrbio de memória por causa disso. Então, é importante verificar em que condição, em que situação emocional se encontra um indivíduo quando ele se queixa de que ele não se lembrou de uma determinada coisa,
ou se ele está numa situação de muito estresse, se ele está numa situação de depressão, isso pode causar, sim, um declínio de memória. Só para ter uma ideia, a causa mais frequente de que o indivíduo procure o atendimento médico é o chamado declínio cognitivo subjetivo. O que é o declínio cognitivo subjetivo? É uma condição em que o indivíduo diz que a sua memória está ruim, mas quando ele é analisado com testes neuropsicológicos, a memória está boa. Então é uma queixa só subjetiva, não objetivada. E daí esses indivíduos, um número grande desses indivíduos recentemente, foram avaliados para verificar quantos % deles estavam numa fase inicial da doença de Alzheimer, usando biomarcadores que conseguem detectar a doença de Alzheimer anos antes dela se manifestar. Pois, portanto, menos de 20% desses indivíduos tinham doença de Alzheimer. 80% tinham outras causas para esse, que não eram a demência mais temida, que é a doença de Alzheimer. Portanto, é importante ter em mente que o declínio cognitivo subjetivo é extremamente frequente, né? É extremamente frequente e, portanto, eu diria que praticamente faz parte da natureza humana. E quando a gente deve se preocupar, e esse esquecimento pode ser um sinal de Alzheimer? Pois então, deixa eu só colocar de outra questão assim. Então, já tendo sido colocado pelo professor Nitrini que a dificuldade é de memorização, a pergunta assim, eu coloquei da seguinte maneira para o senhor de forma bem objetiva. Uma vez que a gente comece a se dar conta, o médico, né, na frente daquele paciente, daquele familiar, que a pessoa talvez tenha uma dificuldade de memorização, certo? Como é que o médico deve proceder na conversa para tornar mais consistente aquela queixa? Ou seja, tentar trazê-la só da questão subjetiva e ver se o médico vai tendo uma impressão real de que está tendo um problema de memorização. Como é que é essa troca com o paciente de maneira bem objetiva, em palavras bem simples? Bom, o médico, nessa situação, tendo compreendido que o paciente tem, de fato, o que parece ser um problema de memorização, o papel do médico deve ser conversar bem com o paciente, verificar realmente se ele está repetitivo, realmente com a família, muitas vezes, porque o paciente muitas vezes não tem noção da sua própria dificuldade. Muitas vezes o paciente vem ao consultório dizendo assim, estou aqui porque minha esposa me trouxe, ou minha filha me trouxe, mas eu não tenho nada. Mas daí então, há necessidade, nesse caso, de você examinar esse paciente. E o exame começa com um exame físico muito bem feito, um exame neurológico bem feito. Isso é muito importante, que o paciente sinta que você o examinou, ele se sente bem. Isso é fundamental na relação médico-paciente. E daí você tem que fazer alguns testes, inclusive testes de memória. Existem testes padronizados, que são bons, tem alguns testes relativamente simples e com boa acurácia para você saber se o indivíduo não está memorizando. Um exemplo simples é um teste em que você fala para a pessoa 2 vezes em seguida 5 palavras e pede para ele guardar essas palavras. E depois você conversa sobre os assuntos e pergunta quais foram as palavras que eu falei para você alguns minutos atrás. Esse é um tipo de teste bastante eficiente para verificar se o indivíduo Você primeiro prepara o indivíduo dizendo, olha, você vai repetir essas palavras e eu vou perguntar depois. Não é assim, senão arriscado demais, né? Mas o fato é que esse é um bom teste. Existem muitos testes similares a esse. Pode ser feito, nós fazemos também com figuras. Você mostra algumas figuras, diz que depois de algum tempo você vai perguntar outra vez. E no meio do tempo você faz outros testes ou conversa sobre assuntos diversos e depois pergunta sobre aqueles testes. Daí você prova que existe uma dificuldade de memorização, porque existem dados normativos. Você sabe se o indivíduo, naquela idade, com aquela escolaridade, muito importante, com aquela escolaridade também, porque a escolaridade muda muito a capacidade do indivíduo de memorizar, sabe? São dados importantes. Só complementando no sentido de reforçando, né? Já que o nosso ouvinte está se imaginando, por exemplo, conversando com um neurologista, ou seu pai ou sua mãe conversando com um neurologista. O médico, nessa hora, ele tem que levar muito em conta, durante a consulta, a tranquilização do ambiente. Porque, claro, que quando a pessoa está preocupada, a gente estava conversando um pouquinho sobre estresse e ansiedade, a ansiedade é um sequestrador, né?
A ansiedade sequestra a atenção da gente. Quando a gente está ansioso, a gente não consegue pensar em outra coisa do que aquele que é o motivo da ansiedade. E muitas vezes, a pessoa que é levada pela filha, é levado pela esposa lá, ele está muito preocupado e tenso de não ir mal no teste que o médico vai fazer para que não fique achando que ele tem uma coisa mais séria, certo? Isso é muito importante. As pessoas têm medo, por exemplo, de que o médico vá proibir que vá dirigir automóvel, isso e aquilo, então ficam tensos às vezes na hora do teste. Então uma coisa fundamental na consulta, primeiro é que o familiar que vai levar, seja o filho ou a esposa, já leve de uma maneira mais tranquila. Olha, vamos fazer uma avaliação inicial, tranquilize a pessoa e que o médico consiga também tranquilizar e criar um ambiente de confiança onde essa testagem possa verdadeiramente representar o que está acontecendo. O senhor concorda? Concordo. Eu sempre peço, quando eu vou fazer essa avaliação, que o paciente fique só. Perfeito. Eu peço que os familiares se ausentem, porque eu acho que essa pesquisa, esse teste, é uma coisa muito pessoal. Eu não quero que nem o filho, ninguém acompanhe isso. Só o paciente. Eu não quero que ele se sinta, se ele não for bem, constrangido pelo fato de não ir bem. Ele tem que sentir que ele está tratando com um médico que é amigo dele, que quer cuidar dele, que não quer mostrar para ele, para os outros, a dificuldade dele, porque isso é uma coisa sigilosa. Nós estamos tratando de um paciente. É claro que os filhos depois perguntam e têm acesso à informação, são eles que trouxeram o paciente, mas a relação é com o paciente. Então, isso é muito importante para que não haja esse constrangimento do paciente, sabe? Bom, pelo que os doutores falaram agora, normalmente a iniciativa parte dos familiares quando percebe que é um esquecimento constante. Como que é isso? Eu diria que no caso subjetivo que eu mencionei antes, o declínio cognitivo subjetivo, é o paciente que vem, né? Não é a família ele que sente isso. Já quando a dificuldade de retenção de informação, tanto pode ser o paciente que vem, como pode ser os familiares que trazem. A gente tem as duas. Mas isso que tu falasse agora é maravilhoso, né, professor? Que assim, em geral, quando é a pessoa que busca, uma boa parte das vezes são os 80% que não representam um início de uma doença degenerativa. Quando representam, é como se a pessoa tivesse uma sensação de proteção, de querer se proteger e tenta negar um pouquinho. Então, muitas vezes é a família que leva. E aí entra a importância dessa ética que o professor mencionou, da relação médico-paciente com aquela pessoa, que até tem o direito, né, de poder, antes de tudo, trocar com o seu médico alguma informação e tal. Informação sobre o que ele achou e etc. Muito embora isso também é um assunto interessante de conversar, né? Que até eu gostaria de lhe perguntar, então. Vamos imaginar que numa testagem feita da melhor maneira, né, se percebe assim que a pessoa realmente está com uma dificuldade de memorização e aquilo acende no médico uma suspeita real de quem sabe esteja começando uma doença de Alzheimer. Como é que o senhor lida com isso? Assim, o senhor está ali sozinho, o senhor e o paciente. O senhor menciona naquela hora, o senhor espera um pouquinho, conversa primeiro com a família num outro momento. O que o senhor sugere que é o melhor? Assim? Eu acho que a nossa insegurança frente a esse dado não permite que você diga ao paciente que ele tem uma doença de Alzheimer. Você poderia dizer para ele que você verificou que, de fato, a memória dele não está muito boa, porque ele não foi capaz de se lembrar das 5 palavras e lembrou só de 2 ou de 1 ou de nenhuma. Então, e ele mesmo vai depois perceber, porque na hora do teste, mesmo ele não estando memorizando muito, ele percebe que ele não foi bem. Então, nós precisamos investigar isso. E o paciente vê isso com bons olhos, porque ele percebeu, você mostrou para ele que ele não foi bem. E daí, então, você faz a investigação. E daí você parte para os exames complementares no sentido de tentar definir o que esse paciente tem. A gente nunca deve partir do pressuposto que o paciente tem doença de Alzheimer. A gente deve partir primeiramente do pressuposto que esse paciente possa ter alguma coisa reversível, potencialmente reversível. Nós fazemos muitos exames de sangue, etc., para verificar se o paciente não tem alguma carência nutricional, se ele não tem algum outro fator que possa ser responsável por isso que seja tratado. Por exemplo, o hipotiroidismo, a depressão que já foi mencionada, são condições que podem levar a distúrbios desse tipo. Carência de vitamina B12, carência de vitamina D, nós fazemos os exames todos. Então, por isso que é muito importante que o paciente, que não se faça nunca o diagnóstico para estar repetitivo, então isso é doença de Alzheimer. Não, isto é uma condição que precisa de um atendimento médico. Ele deve procurar um neurologista para verificar o que ele tem, porque tem muitas causas para isso. Isso é muito importante. Bom, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, para que as pessoas que acompanhem nas redes sociais fizessem algumas perguntas. E uma delas, uma das mais perguntadas aí, é dúvidas em relação à diferença de esquecimento e Alzheimer. Bom, eu acho que, de certo modo, a gente já explicou. Esquecimento é um termo bem geral.
Tá certo? A doença de Alzheimer é uma doença que se caracteriza por dificuldade de formar novas memórias. São coisas diferentes. O esquecimento pode se referir, por exemplo, a não me lembrar da minha infância, ou não me lembrar de um filme que eu assisti há 10 anos atrás. Tá certo? Formar novas memórias diz respeito àquilo que aconteceu comigo nos últimos dias. Então a gente chama isso, essas dificuldades de memória recente, ou seja, dificuldades daquilo que você recentemente aprendeu, é o que mais caracteriza o distúrbio de memória da doença de Alzheimer e de outras demências. Veja, não é só da doença de Alzheimer, existem outras doenças que também causam esse tipo de distúrbio. Portanto, a doença de Alzheimer é apenas a mais comum das doenças que causam demência, mas existem muitas outras. E entre elas, cerca de 10% são potencialmente reversíveis com tratamento. Então isso que é muito importante que a população entenda. Certo? Não pode fechar um diagnóstico de doença de Alzheimer baseado, por exemplo, nas informações que nós estamos dando aqui. É necessário procurar um atendimento, verificar se ele não está com uma insuficiência renal que pode causar alguma alteração desse tipo, um hipotireoidismo que eu já citei, enfim, alguma outra alteração que possa justificar esse mau desempenho que esse paciente apresenta, entendeu? Doutor André? Não, talvez só assim para a pessoa que fez essa pergunta, já que tantos fizeram, né? Fizeram. A questão assim, as pessoas às vezes isso faz parte do nosso funcionamento mental. A gente costuma pegar atalhos, né? Então um atalho é assim, esquecimento, mas o meu medo é estar com Alzheimer, né? Então acho que a boa notícia, o professor nos trouxe muita clareza, né? É que a maior parte das pessoas que vão se sentir esquecidas, vão ter o declínio esse objetivo que o senhor mencionou de memória, 4 em cada 5, aquilo ali não vai ser Alzheimer. Então essa é a primeira coisa importante da diferença. Esquecimento, que é o termo amplo, em geral, a maioria das vezes não representa Alzheimer. Em alguns casos, bem investigados e bem estudados, vai poder representar Alzheimer. Então, essa é uma nota favorável, otimista para as pessoas, e talvez o esquecimento, como eu falei antes, vale como um sinal assim, de um impulso, um estímulo para repensar um pouco a sua vida, os seus hábitos, as suas coisas todas, não é isso? Perfeito. E aproveitando o que o doutor André falou, né, o Markin pergunta, né, sintomas iniciais, geralmente uma idade em que começa a aparecer esses sintomas, existe, doutor Ricardo? Veja, quando a gente fala em alteração cognitiva mais séria, não é? Que levam mesmo a esquecimento e ao distúrbio de memória mais intenso e outros distúrbios, a gente sabe que existem estudos que mostram que elas são muito pouco frequentes em indivíduos abaixo dos 60 anos. Mas depois dos 60 anos, elas começam a ficar uma frequência na população ainda baixa, mas que tende a dobrar a cada 5 anos. Então, se, por exemplo, for 0,5% entre os 60 e os 65, vai ser de 1% entre os 65 e os 70, vai ser de 2% entre os 70 e 75, e assim vai subindo. De tal maneira que a prevalência de demência dobra de 5 em 5 anos aproximadamente. E quando eu digo demência, significa uma condição em que o indivíduo, além de ter dificuldades de memória e tal, ele já tem uma certa dependência de outros, ele não consegue fazer as suas atividades de modo completamente independente. Então isso já é uma situação mais grave e ela tende a aumentar de modo progressivo assim, dobrando de prevalência a cada 5 anos, de frequência a cada 5 anos, né? Então, na verdade, você tem que o indivíduo chegar, por exemplo, aos 100 anos, por exemplo, a idade de 95 a 100 anos, sem demência, já constitui a minoria, já é a maioria dos indivíduos que chegam entre 95 e 100, tá certo? Já não estou dizendo todos, absolutamente, não é isso. Quero dizer que a frequência já é muito alta nessa faixa etária, entendeu? Se você colocar 1% dos 65 a 70, você vai vendo que é 2, 4, 8, 16, 32, 64, não é isso? Sim. É rápido. Até fazendo um comentário, nós vamos estar juntos amanhã com o professor Paulo Caramelli, que é grande amigo e colega do professor Nitrini. E assim, fazendo um avant-première, a gente vai discutir um pouco até que ponto a gente diferencia um pouco doença de Alzheimer de demência, né? Porque, como a gente vai ver agora com esse avanço de alguns exames que a gente vai estar discutindo com mais calma amanhã, que já permitem identificar, como o senhor mencionou um pouquinho, as formas bem iniciais de que já existe alguma alteração no cérebro que representa Alzheimer. Muitas vezes a gente já tem esse diagnóstico em função de exames de algumas coisas que a gente chama de biomarcadores, exames biológicos, mas a pessoa certamente não está demente ainda, não está demenciada.
ainda tem uma boa independência. Então isso vai ser o assunto de amanhã, né, do próximo podcast. Quando ter a doença de Alzheimer não representa necessariamente estar com demência. É uma doença que a gente vai fazer de tudo para lentificar a evolução, porque ela é uma doença que tem um grande potencial, né, conforme a idade de início e tal, de levar à demência. Mas a gente vai tentar lentificar essa trajetória. Não sei se o senhor concorda. Isso é um conceito novo a partir desses biomarcadores. Eu concordo. E existem dois grupos que, de certo modo, disputam esses estudos, que são um grupo da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, que eles dizem que o paciente que apresenta já os biomarcadores positivos tem doença de Alzheimer. E um grupo internacional que diz que esses indivíduos têm risco de vir a desenvolver doença de Alzheimer. Isso porque o conceito de doença de Alzheimer, o nome doença de Alzheimer, do ponto de vista neuropatológico, do ponto de vista do exame do cérebro, ele é definido pela presença de alguns marcadores. Mas a doença de Alzheimer, como nós conhecemos, é definida clinicamente pelos sintomas. Sim. Então nós estamos com duas definições diferentes. E para a população isso tem um peso grande, porque o indivíduo que tem o diagnóstico neuropatológico da doença de Alzheimer pode não ter nada clinicamente. Então, há necessidade premente, eu diria, que exista uma distinção, uma definição, tá certo? De risco de demência, tá certo? Risco de doença, risco de alguma coisa. O indivíduo que tem colesterol alto tem risco de ter um infarto do miocárdio, mas não tem infarto do miocárdio. Sim. São coisas distintas. E na doença de Alzheimer está havendo uma confusão entre risco e a doença. Então, é esse momento que nós estamos vivendo, mas acho que isso vai se esclarecer em pouco tempo. Isso aí é gerada essa confusão dependendo de que lado a gente olha a perspectiva. Se olha pela perspectiva clínica ou pela perspectiva laboratorial, digamos assim. Mas isso aí tem uma ponte entre as duas, que são as primeiras manifestações de dificuldade de memorização, sem que haja demência, mas já havendo alguma alteração patológica verificada em exames. Esse é o meio termo onde a gente conversa também um pouco amanhã e que a gente tem cada vez mais poder que as pessoas entendam um pouquinho isso, né? E para a gente finalizar, acho que é importante a gente dar uma dica simples, né, para quem está acompanhando. Existe algum exercício ou alguma atividade para a memória que vocês sugeriam? Olha, existem diversos programas, inclusive programas de computação, até programas de computação que as pessoas podem livremente acessar para isso, tá certo? Mas eu acredito que o que eu insisto como mais importante é que as pessoas continuem com seus hábitos que já tinham antes. As pessoas dizem, eu vou aprender a tocar piano, vou aprender a tocar violão, sem nunca ter feito isso antes, eu vou aprender italiano, alemão. Eu acho que não é muito por aí. Eu acho que as pessoas devem exercitar a sua memória naquilo que eles gostavam. Se ele gosta de futebol, ele deve exercitar naquilo, ou seja, continuar fazendo aquilo que lhe é prazeroso, aquilo que ele gosta de fazer, ele deve exercitar e fazer. Se ele gosta de cantar as músicas antigas dele, enfim. Não acho que exista uma regra que seja para todo mundo. A regra é a seguinte: você deve fazer as atividades de que você gosta e que exijam que você exercite sua memória nisso. Nem que seja olhando as fotografias da sua família, ou identificando atores de cinema, enfim, coisas que você gosta. Bom, a gente vai encerrando então esse primeiro episódio, né, dessa série de conteúdos sobre Alzheimer. Quero agradecer o meu parceiro aqui, o Dr. André Palmini, que vai estar comigo nesses 3 episódios. Obrigado, viu, Dr. André? Vai ser um prazer aí, que bom. Tomara que o pessoal aproveite isso, né? A gente teve uma excelente explicação de maneira bem clara e objetiva pelo professor Ricardo, né? Doutor Ricardo, obrigado também pela sua participação e pelo seu apoio e todo o esclarecimento aí de forma muito prática e objetiva. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil para a população, para aqueles que estão nos ouvindo. E eu acho que a gente deve manter a esperança. É possível envelhecer sem demência. Existem casos, hoje a doutora Maiana Zato nos apresentou diversos indivíduos em bom estado, eram com 114, 115 anos. Por que não podemos ser nós, né? Eu acho que o indivíduo deve manter o otimismo. E eles diziam sempre ali que uma daquilo que fez com que eles envelhecessem bem, quase todos disseram que era o otimismo. A vida vista com alegria, com otimismo. Espero que vocês mantenham esse otimismo firme aí, porque é isso que é importante. Tá aí, ó, otimismo sempre. Gente, obrigado e até o próximo episódio.